O Antigo Testamento, pelo menos no meio do povo de Israel, não conhecia a democracia a esse ponto, certo? De o rei ser uma escolha do voto popular. Não. O povo era de Deus e o rei que iria liderar esse povo era escolhido por Deus. Esse rei não poderia multiplicar cavalos. Isso é, o poder desse rei não seria medido pelo tanto de cavalos, pelo seu exército. E aí nós começamos a ver que é um rei bem diferenciado, não é verdade? O poder não é medido por suas forças armadas, pelo tanto de cavalos. E ele nem poderia guiar o povo de volta ao Egito. O Egito era o grande produtor dos melhores cavalos para as guerras, mas ele não poderia guiar o povo ao Egito para ter então um grande exército, multiplicar aí cavalos e mostrar o seu poder através do número de cavalos ou a quantidade de seu exército. Então isso já mostra que esse rei era diferente dos outros reis, que quanto mais cavalos tivessem, mais se achavam fortes e poderosos para vencer os desafios. O rei do povo de Deus não. Ele também não poderia multiplicar para si mulheres. E aqui, duas coisas. Uma é que muitas alianças com os países em volta tinham as mulheres como fiadora, certo? Então, o rei do Egito fazia um acordo com o rei dos Moabitas. E como é que nós vamos saber que esse acordo simples? A filha do rei do Egito casava com o rei de Moabe, e uma filha do rei de Moabe casava com o rei do Egito. E se o rei do Egito desobedecesse o acordo, o que acontecia com a filha e esposa do rei? E vice-versa. Então esses casamentos de aliança, as mulheres eram fiadoras. Não é que elas eram amadas, assim, estavam lá no harém, eram as mulheres do rei, mas muitas delas não passavam de moeda de troca, certo? Para formar alianças. Então é como se Deus estivesse dizendo para o rei de Israel: olha, sua influência, sua autoridade não será vista através dessas alianças. Mas tinha um segundo aspecto. Os reis daquela época em volta, por exemplo, aí num passeio, de repente ele olhava para uma casa, via lá uma moça muito bonita. Quero aquela pro meu harém. Pronto. O pai da menina não podia nem dizer nada. O rei pediu. Então o rei dispunha dos seus súditos como bem e aprazia. O rei do povo de Deus, não. Diferenciado. Sua autoridade não seria vista em dispor dos seus súditos como bem entendesse. Sua influência não seria medida pela satisfação inapropriada dos seus prazeres. Ele não poderia dispor do poder que lhe era dado como ele bem quisesse. E sua grandeza também não seria medida pelas riquezas. Ele não poderia multiplicar ouro ou prata. Não poderia. Por aí você vê que o rei do povo de Israel seria um rei bem diferente do rei das outras nações. Entende? Mas como é que ele iria demonstrar o poder dele sem exércitos? Como é que ele iria demonstrar a autoridade dele, que mandava nos seus súditos, sem exigir alguma coisa deles? Como é que ele iria demonstrar sua influência nas nações vizinhas, se não fazia aliança e tem um bocado de mulher de outros povos? Como é que ele iria demonstrar sua grandeza, se ele não tinha um palácio todo adornado com ouro e prata? Não era para ser assim. O rei estaria sob lei. O rei não era a lei. Ele deveria ter inclusive uma cópia da lei de Deus e ler esta cópia é de todos os dias.
monarquia em Israel era para ser uma das primeiras, se não a primeira, uma das poucas, se não a única, monarquia constitucional daquele tempo. A maioria das outras monarquias eram monarquias absolutistas. O rei era a lei. O que o rei queria era a lei. O rei de Israel não. O rei de Israel tinha uma lei acima do rei. A diferença é que a Constituição não emanava do povo, e sim de Deus, que, convenhamos, é uma Constituição bem superior do que aquela que emana do povo. Vocês concordam comigo que a Constituição que emana de Deus, com certeza é uma Constituição melhor do que a que emana do povo? Alguém tem dúvida? Mas era uma monarquia constitucional. O rei estava debaixo da Constituição. Ele era julgado pela lei. Ele não era a lei. Aqui outra grande diferença. Você é rei para fazer cumprir a lei de Deus. Mas outra parte interessante é dito, né, que ele deveria ler a lei todos os dias para temer o Senhor seu Deus e guardar, obedecer. Mas o que eu quero chamar a sua atenção no verso 20: e isso fará para que o seu coração não se eleve sobre seus irmãos. Era um líder entre irmãos. Os seus súditos deveriam ser considerados seus irmãos. E ele não deveria se elevar. Olha, eu sou rei aqui, viu? Né? O Jô Soares tinha um quadro humorístico nos programas antigos, e só os antigos assistiram, certo, pastor Fabiano? Sois rei, né? E aí desafiava lá, ele ficava de joelhos, bem baixinho, e ele era o rei. Só que era um rei que mandava pouco. Aí as pessoas desafiaram: sois rei, sois rei. Por quê? Porque é um conceito popular. Rei é aquele que manda, faz as coisas do jeito que eu quero. O líder do povo de Deus era para fazer as coisas do jeito que Deus queria. Não era para se elevar entre os irmãos. Aquele rei que chegou mais perto desse ideal dá testemunho disso. Veja em 2 Samuel 23, 3 a 5. As últimas palavras do rei Davi em forma de um cântico. Ele diz assim: disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou, aquele que domina, novamente aquela palavra, com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. É como a luz da manhã quando sai o sol, como a manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Era para ser assim o líder do povo de Deus: administrar a justiça, administrar a lei de Deus, administrar no temor de Deus. Ele diz que quando o líder agia assim, era semelhante à luz da manhã, que expulsa as trevas da noite, ao sol, que manda as nuvens então para longe, e que aparece depois da chuva para fazer a terra brotar. A ideia é que uma liderança no estilo bíblico traria segurança, felicidade e prosperidade. Em 1 Crônicas 29, 12, ele vai deixar claro a sua crença de que o poder emana de Deus. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder. Contigo está a engrandecer e a tudo dar força.
Esta era a liderança cristã, que reconhecia que supremamente o Rei Supremo é Deus. Nós somos sublíderes que governam sob a lei de Deus. A condenação aos pastores, que nós já mencionamos, também demonstra isso. Eles não deveriam usar os seus liderados para o seu próprio bem-estar, mas deveriam cuidar do rebanho. Os líderes cristãos são representantes de Deus, e tem que ter consciência disso. O líder cristão representa Deus e deve agir em nome de Deus, deve agir no temor de Deus, deve conhecer a palavra de Deus para exercer sua liderança segundo as orientações desta palavra, e não segundo o que ele pensa que o líder é, não segundo o que o mundo diz que o líder é, mas segundo Deus diz que o líder é. Em segundo lugar, os líderes cristãos devem se ver como instrumentos divinos. Já citamos o Salmo 77 e 20, que diz como Deus guiou o povo pelas mãos de Moisés e Arão. Nós devemos tomar muito cuidado. No ministério, na obra de Deus, ocorre muita coisa, e muita coisa maravilhosa, certo? Muita coisa fantástica. E a tentação muito forte é achar que somos nós que estamos fazendo essas coisas, fazendo acontecer isso aí. Às vezes a igreja cresce, olha aí, sob o meu ministério, a igreja dobrou de tamanho. Sob o meu ministério, tantas pessoas foram para um seminário. Sob o meu ministério, abrimos tantas congregações. O líder cristão é mero instrumento. E a palavra mero cabe bem aqui. Veja lá 2 Coríntios 3, 5 a 7. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem? Crestes. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo pegou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Naquele contexto da igreja de Corinto, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, isso, aquilo. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Para vocês estarem aí brigando por causa de liderança humana? Instrumentos, meros instrumentos. É como se o taco, se você jogasse sinuca, o taco de repente começasse a se engabar. Você viu quantas bolas hoje eu encaçapei? Botei na caçapa um bocado de bola. Hoje eu sou um taco. Não tem um taco melhor do que eu. Você iria, vamos supor que isso acontecesse, você iria achar o que desse taco? Pai, deixa de ser besta. Se não fosse o jogador, você poderia ser o melhor taco do mundo. Se fosse o pastor Almir te pegando, você não ia encaçapar, era nada. Não é verdade? Porque não depende do taco. Tem aquela história do burrinho que levava a imagem na procissão. Aí todo mundo se curvava, Aí de repente o burrinho como, rapaz, tá vendo aí? Todo mundo se curvando. Eu acho que eu sou mais do que um burro, certo? Olha aí. Até que um dia ele saiu com uma carga de capim. Ninguém se curvou diante dele. O fato das pessoas o honrarem não era por ser burro, mas pelo que ele carregava. É a mesma coisa. É o conteúdo. É aquele que age através de nós. O resultado
não somos nós que produzimos. Eu plantei, Apolo regou. Aliás, antes disso, servos por meio de quem crês, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. As pessoas que creram em Cristo, através do seu ministério, isso ocorreu não porque você prega bem, ou prega melhor do que os outros, ou se esforça mais do que os outros. Isso ocorreu porque foi da vontade de Deus que aquelas pessoas se convertessem no teu ministério. Só isso. Foi Deus que concedeu. Se você plantou e outro regou, isso aconteceu porque foi assim que Deus agiu. O crescimento no final veio de Deus. Então nada de ficar se achando, porque antes de mim nessa igreja não acontecia nada, agora depois que eu cheguei aqui não cabe nada dentro. Vamos deixar isso para fora, né? Tem gente que já faz isso e faz melhor do que nós, até vamos deixar eles fazerem, mas não é para nós. Nosso estilo de liderança é outro. Somos meros instrumentos. Quem dá o show é o artista, e o artista aqui é Deus. Nós somos instrumentos apenas dele. O líder cristão é um representante de Deus. O líder cristão é um instrumento divino. O líder cristão é um servo. E aí, a filosofia de liderança de Jesus, que aparece em todos os evangelhos, nos 4 evangelhos aparece a filosofia de liderança de Jesus. Eu escolhi aqui Mateus 20, 25 a 28, em que os discípulos ficam com muita raiva de Tiago e João, porque queriam ser os primeiros, e Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Jesus mostra aqui a corrupção da liderança. No mundo é assim, eles corromperam a liderança. Verso 26: não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O líder cristão não busca ser grande. Não quer ser grande. Certo? É para ser diferente dos líderes mundanos. Os líderes mundanos buscam grandeza, exercem sua autoridade com vigor. O que deve marcar a liderança cristã, o estilo do líder cristão, é o serviço. Serviço sacrificial e necessário. Isso é disposição para se sacrificar, disposição para deixar de lado o seu conforto, deixar de lado o seu bem-estar, para servir o rebanho. Agora, servir naquilo que é necessário, fazer o que é preciso para o bem espiritual dos liderados. Não é servir os liderados naquilo que eles querem. Isso, em certo sentido, é até mais fácil. Concorda? Servir-os, já criou filhos, você sabe disso, né? É mais fácil servir os filhos naquilo que os filhos querem. Naquilo que os filhos precisam, é mais complicado servir os filhos, ou não é? Bem mais complicado. Na igreja também. Então veja, é para ser servo, mas não é um servo que faz o que o povo quer. É um servo que faz o que o povo precisa, em termos do bem-estar espiritual. Jesus dá um exemplo dele aqui. Jesus, aliás, os seguidores de Jesus queriam que Jesus morresse numa cruz? Queriam? Não. Eles queriam exatamente o oposto. Tem misericórdia de Deus, isso nunca vai acontecer, né?